Boa noite a todos e todas que estão assistindo. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre a constelação. Então, tudo o que você precisa saber antes de fazer uma constelação. Eu me chamo Gisele Tavares, sou psicóloga, consteladora sistêmica da técnica TSFI, que hoje nós vamos falar um pouquinho disso. E daí, vocês podem tirar dúvidas, me perguntarem o que vocês quiserem. Então, nós vamos começar a explicar um pouquinho sobre as constelações familiares, que é a constelação que foi desenvolvida por Bert Hellinger, e a TSFI, que eu utilizo, que foi desenvolvida por Alexandra Caymmi, e vou trazer para vocês um pouquinho a diferença entre essas duas constelações. Eu acredito que quem está assistindo tem algum interesse na constelação, pode ser que já participou, que já fez alguma constelação ou não, mas aqui tem uma explicação que pode chegar no seu coração e despertar o seu interesse, ou você saber de alguém que tenha o interesse, que seria muito bom fazer a constelação. Então vamos lá. As constelações familiares de Bert Hellinger foram desenvolvidas a partir de 1980. Bert Hellinger, ele era alemão, e ele começou, ele era terapeuta, e ele desenvolveu essa, chamava abordagem sistêmica fenomenológica, que depois veio o nome de constelação familiar. Esse nome de constelação familiar é mais aqui para o Brasil, na América Latina, que nós demos esse nome, mas é conhecido como abordagem, sistêmica fenomenológica. Bert Hellinger, ele era filósofo, terapeuta, e ele era teólogo também. Ele foi padre por muito tempo. Ele trabalhou com o povo Zulu na África. Ele trabalhava com as famílias. E por ser terapeuta também e atender essas famílias, ele foi entendendo que algo acontecia para além apenas de um grupo terapêutico. Quando se fazia, por exemplo, o psicodrama, que ele era formado, que existe, né, os papéis de cada um. Ele entendia que nesses papéis não existiam apenas a representação, né, que você atua no psicodrama, então agora você é esse, você é aquele, tem a troca de papéis. Não, ele entendia que estava algo além acontecendo ali. E daí ele começou a estudar o campo morfogenético. E a partir disso ele integrou e desenvolveu essa abordagem, né? Então, sendo terapeuta, e ele continuou os seus estudos, ele abandonou a igreja, ele voltou para a Alemanha, ele não se identificou mais ali, e ele começou todo esse estudo aprofundado com outras ferramentas, outras abordagens, até que ele desenvolveu a sua própria, e que hoje nós utilizamos, que é a constelação familiar. Então, quando a gente fala da constelação familiar, nós entendemos que é essa constelação de Bert Hellinger. Quando ele traz, né, o campo morfogenético, ele está dizendo que a evolução é dada através de uma função adaptativa, que todas as espécies passam. Então, todas as transformações que tem, né, em cada espécie, ela fica registrada no campo morfogenético, que os descendentes vão receber essas informações, né? Então, nada se perde, tudo está registrado. Então, a partir deste campo morfogenético de todas as espécies, nós vamos tendo um processo evolutivo. Então, não necessariamente todos os membros precisam passar por tal situação para evoluir. Não, alguns passaram e os descendentes vão receber essa informação. Porém, não recebemos a informação somente da adaptação, da evolução. Nós recebemos também a informação do trauma. Então, se uma espécie, algo aconteceu, por exemplo, no sistema familiar do antepassado, que sofreu algum trauma, que se perde partes importantes, existe um bloqueio ali, os descendentes vão receber esse bloqueio por este campo morfogenético. Então, essa informação fica ali registrada. E quando esse descendente recebe essa informação, por exemplo, o emaranhado, que eu não consigo sair dessas repetições de relacionamento, eu faço uma constelação, eu faço um trabalho, eu me transformo, esse campo morfogenético recebe essa transformação. Então, os descendentes vão também receber já a partir dessa transformação.
né? Então, a constelação, ela atua muito neste campo, né? Neste campo maior, que nós dizemos que é a fonte, né? É a fonte onde tem toda esta sabedoria que nós vamos recebendo. E Bert Hellinger, ele considera que nós existimos em relação à família, a um sistema, né? Não somos seres somente individuais. Ele considera que somos seres em relação familiar, sistêmica, né? Este é o olhar de Bert Hellinger. E ele traz os níveis da consciência, que é a forma como a gente vai se perceber e a forma como a gente vai entender toda essa complexidade do universo. E existe as ordens do amor, que é em cima disso que é feito todo o trabalho de Bert Hellinger, que é o equilíbrio entre dar e receber, princípio da hierarquia, o pertencimento, a precedência. Então, essas ordens são todas colocadas por Bert Hellinger. Então, qual é a função desta constelação de Bert? Nós trazemos um tema da nossa vida e sempre vai ser olhada esse tema na relação familiar. Então, vai colocar em ordem esse tema, qual é esse posicionamento, dá lugar para os excluídos, né? Então, faz este movimento. Esta é a constelação de Bert Hellinger. Ele diz que todas as constelações é a mesma constelação, né? Porque é esta ordem. Só que com esse desenvolvimento, né, com esse avançar, né, hoje nós estamos em 2023, muitas coisas foram se transformando de quando ele criou, né? E chegaram-se as novas constelações, as constelações sistêmicas, que considera os sistemas e não somente a família, né? Quando começa a trabalhar com as novas constelações, aqui no Brasil teve um congresso em que isso foi colocado e questionado sobre as novas constelações. E Bert fez um movimento com as pessoas que estavam ali, e o campo, né, todo o grupo de pessoas todos se direcionavam para as novas constelações. E ele fez de novo, e o grupo de pessoas se direcionava para as novas constelações. Então, a partir daí, ele abençoou as novas constelações, e é incluído neste campo da constelação, né? Constelação familiar ou constelação sistêmica familiar. Eu prefiro muito dizer da constelação sistêmica que a gente vai olhar para os sistemas do que somente para a constelação familiar, né? E daí, com isso, o que acontece? Né? Com o passar desse tempo, Alexandra Caymmi, que é uma suíça brasileira, a Lê começou a estudar as constelações na Alemanha. Quando a Lê começou a estudar as constelações na Alemanha, foi chegando para ela novas informações. Então, vou responder aqui uma pergunta, né? O que são esses sistemas? Os sistemas são os sistemas familiares, os sistemas da onde estamos incluídos como um todo, os sistemas da nossa alma, né? Os sistemas do ambiente onde vivemos. Então, não só exclusivamente o sistema familiar. Então, existem outros sistemas que estão nos incluídos. E uma constelação, ela vai incluir tudo isso, né? Que é o que a Alexandra traz, né? Então, não sei, ficou claro para você, Edri? Então, a Lê, ela traz a abordagem sistêmica fenomenológica, mas ela traz integrativa, porque ela integra outras técnicas, outras ferramentas a esse processo de constelação. Então, ela integrou o xamanismo, a musicoterapia e a traumologia. Então, o que a gente faz durante uma constelação da TSFI? Então, é terapia sistêmica fenomenológica e integrativa. Nós fazemos uma pesquisa no campo para entender este emaranhado que está acontecendo. Tem um trauma que aconteceu, aqui ele está relacionado. Não necessariamente ele está relacionado apenas ao sistema familiar. Pode ser que está relacionado ao sistema da minha alma ou partes minhas internas. Então, por exemplo, pode ser que eu tenha um trauma de relacionamento, por exemplo, eu não consigo me relacionar, me bloqueei,
E daí, quando eu faço a constelação, não vai aparecer, por exemplo, uma traição do sistema. Pode ser que vai aparecer a minha alma não confiando, porque ali na minha infância, de alguma forma, teve algum trauma e eu perdi uma parte importante, mas eu não vou olhar para este trauma que alguém vivenciou, eu olho para o meu trauma e que eu perdi. E muitas vezes não vai aparecer aqui está relacionado. Se eu já trabalhei tudo isso, vai vir aquilo que é necessário nesse momento para desbloquear, né, essa questão. Eu lembro uma constelação que eu fiz com a Alexandra, foi até esse ano, de um sentimento que eu tinha de rejeição muito profundo, assim. E eu me trabalhava de diversas formas, com Theta Healing, terapias. Eu já tinha feito uma outra constelação com esse tema e não desprogramava o sentimento da rejeição. E daí ela fez a constelação e não saiu absolutamente nada sobre rejeição, não saiu nada sobre o sistema familiar, e nunca mais eu senti a rejeição. E a forma de eu me sentir nas relações mudou completamente. É como se eu nunca tivesse passado por isso. E mudou na hora, sim, né? Então eu sinto que quando a transformação acontece, ela acontece, a gente sente na hora no corpo, muda a vibração, é liberado, né? Agora eu não me lembro para eu dizer para vocês a que estava relacionado, assim, mas não estava relacionado a nada. E daí eu me senti completamente pertencente, assim, a tudo. Mas não veio traumas do passado, não veio nada, veio da minha alma mesmo. Então a lei, ela começa a trabalhar com a traumologia nesse sentido. Se eu passei por algum trauma, se eu vivenciei algum trauma, eu perco partes internas da minha psique importantes. E eu me separo dela. E eu começo a viver no modo de sobrevivência, né? E nesse modo de sobrevivência, eu crio uma narrativa, eu crio uma estrutura de vida para eu não reviver mais esse trauma. Só que ele está ali o tempo todo, constante, no meu sistema nervoso. Né? Quando a gente faz essa constelação da TSFI, a gente acessa esse trauma, não necessariamente precisa reviver o trauma, não é feito dessa forma que a pessoa precisa entrar em contato, muitas vezes só vem a informação e a pessoa nem precisa falar o que só é acessar a vibração e através da musicoterapia e desses movimentos do xamanismo, então são movimentos de cura, sons que são feitos, alguns movimentos do corpo. Este trauma é liberado do sistema e muitas vezes não veio nem para a consciência, mas uma nova informação que é através desta constelação nós fazemos uma limpeza da memória celular nesse tipo de constelação é ressignificado esse trauma. E daí eu vou precisar trabalhar na matéria, no meu dia a dia, para transformar tudo isso na matéria. Então, eu saí do pânico, por exemplo, de alguma situação, se, por exemplo, eu tive abuso, né, ou tive algum acidente, eu tenho medo, por exemplo, de dirigir, e isso foi feito uma constelação, trabalhou esse trauma e foi liberado. E daí eu vou precisar, na matéria, trabalhar a confiança novamente no meu dia a dia. Geralmente, nessa constelação, vem algum indicativo do que eu preciso fazer para que isso transforme, né? Eu fiz com ela uma constelação a semana passada, e o que veio, eu preciso trabalhar a leveza. Então, através da leveza. Então, tudo eu preciso escolher entre duas coisas. Uma que talvez é o natural, ser mais tenso, mais preocupado, é, com o sistema nervoso mais ativo e outro completamente na leveza. Então, eu tenho que sempre buscar a leveza. Então, vem o que você precisa trabalhar depois na matéria. Às vezes vem, você precisa se conectar com a raiva, então, através de uma atividade física. Você precisa encontrar alguém, por exemplo, mestre. Eu atendi uma cliente que veio isso para ela, que ela precisaria se conectar com uma mestra na compaixão que já tem isso muito desenvolvido dentro dela, queria iniciá-la nessa compaixão. E provavelmente somente a proximidade com essa pessoa, através de uma conversa, ela iria despertar dentro dela a compaixão. Então, vem coisas assim, uma das constelações que eu fiz com ela também veio que eu precisava colocar uma flor branca na minha sala e usar muito branco na minha casa. E eu fiz isso, assim. Daí, quando você faz, o que acontece? Você acelera o processo para materializar tudo aquilo que foi trabalhado, né? Então, essa é a diferença da TSFI.
E como nós trabalhamos dentro da TSFI com a vibração, né, não necessariamente eu passei pelo trauma. Pode ser que alguém próximo a mim passou pelo trauma. E eu, de estar perto desta pessoa por compaixão, por alguma outra questão, a vibração deste trauma, desta pessoa, fica dentro de mim. E é como se eu tivesse vivenciado o trauma, mas ele não é meu. Por exemplo, de meu pai, de minha mãe, ou do lugar onde eu vivo tinha algum trauma, ou de pessoas próximas a mim, eu fico com a dor dentro de mim, com aquela vibração dentro de mim, e daí eu preciso me limpar. Eu fui morar durante a pandemia no interior, e lá eu falei, vai ser mais tranquilo viver lá, né? São Paulo é mais denso. E o que aconteceu lá, eu comecei a sentir muito pior, muito pior. Minhas dores aumentaram muito, eu fiquei muito mal morando lá. E daí eu fiz uma constelação com a Lê, e o que veio, eu tomei muito as dores dos escravos. Lá foi uma cidade que tinha muitos escravos, é uma cidade que é do café, né? Conhecida pelo café, então tinha muitos escravos lá. Então tinha muitas dores. E provavelmente a casa onde eu fui morar devia ser uma fazenda com escravos. Então essa vibração ficou dentro de mim. E daí, quando eu voltei a morar em São Paulo, foi logo depois que eu fiz a constelação, 1 ou 2 meses depois, mudou completamente, assim. Eu ainda tenho um pouquinho de dor, que é basal meu, mas eu não da forma como eu estava, né? A canseira, né? Então, eu sinto que é verdadeiro isso, né? Então, nós ficamos com essa vibração e precisamos limpar, não importa se é nós foi vivenciado por nós, pelo nosso sistema, ou foi vivenciado pelo lugar ou por pessoas próximas a nós. Precisamos limpar, é uma questão que aparece como tema na nossa vida. Então, a constelação, ela vai liberar esses traumas, movimentos interrompidos da nossa vida, por exemplo, o parto, né? Se teve ali um movimento interrompido de um parto que poderia ser natural, que foi usado um fórceps, o meu parto foi usado fórceps, eu sinto muito esses movimentos interrompidos ao longo da minha vida e eu fui trabalhando isso. Então, diversos outros movimentos interrompidos da nossa vida. Isso tudo é reintegrado e ele restabelece todas essas partes perdidas dentro de nós, né? Tem pessoas que são mais sensíveis, ou todos nós sentimos. É, a vibração, na verdade, significa que é uma questão minha, da minha alma. É como se, assim, eu sou muito empática a essa questão, mas eu ainda não sei que eu sou. Então, aquela dor fica dentro de mim. Mas as pessoas mais sensíveis vão sentir muito mais. Então, de você, por exemplo, ir num lugar, a vibração daquele lugar vai ficar dentro de você. Mas geralmente, né, o que eu tenho observado, até por mim mesmo, por ser hipersensível, é que vai depender se aquela vibração tem a ver com você. Por exemplo, aqui em São Paulo, a vibração não fica tanto dentro de mim do que em lugares menores. A vibração fica muito mais dentro de mim nas cidades menores, né? Eu ainda não entendi qual é essa diferença para mim, né? Mas, por exemplo, aqui eu sei que se eu for em alguns lugares específicos, a vibração daquele lugar vai ficar dentro de mim. Mas, de uma forma geral, não. A energia, sim, ela mexe comigo, eu sinto densa, mas eu volto para casa, tomo um banho, saio daquela energia, fico bem. Mas a vibração é algo mais profundo, que ela conecta mais profundamente conosco, né? Então, e daí na TSF a gente vai aprendendo a diferenciar o que é energia e o que é vibração. A vibração a gente não limpa com um banho, por exemplo, com um chá, né? A aromaterapia ela pode até ajudar a limpar porque ela trabalha com a vibração, mas aquilo que só trabalha com a energia não vai limpar a vibração. Então, daí muitas vezes a gente precisa fazer uma constelação para limpar tudo isso, né? É, e daí, o grande objetivo da TSFI é a gente reencontrar com a nossa unidade, é voltar para o centro da nossa vida, nos conectar com o nosso melhor, é avançar sempre e chegar nesse lugar, né? É, soltar, liberar todo o passado e ficar presente somente no momento presente.
E o que a Lê tem trazido cada vez mais para a gente parar de olhar tanto para o passado. A gente precisa olhar para liberar algumas questões do presente que estão interferindo aqui, mas a gente precisa trabalhar o presente, né? É isso de ficar o tempo todo olhando para a criança ferida, na verdade só deixa a gente aprisionada da criança ferida, mas e a minha criança feliz? E a espontaneidade da minha criança? Eu preciso ativar ela agora, no aqui e agora. Chegou o momento de trabalharmos o nosso melhor. E se ainda aparecem questões do passado, com alguns emaranhados, eu vou ali, faço a constelação, olho, volto e avanço, faço o caminho em direção ao meu melhor, para cada vez mais nos limparmos de todas as vibrações que não são nossas e ocupar o nosso lugar com verdade, né? Voltar para o centro de nós mesmos. E daí nós vamos saindo da fatalidade. Então é muito importante parar de olhar para a fatalidade, jornal, notícias, falas, e ficar somente com aquilo que é melhor, o que que me traz o melhor, né? Então, o que eu sinto da TSFI é essa grande diferença das constelações familiares para a TSFI, que é um grande movimento, o movimento em direção à vida, a cada vez para o nosso centramento. Então, na TSFI, a lei traz muito o nosso avançar. Eu preciso me trabalhar muito para chegar na onde eu quero, no meu melhor, senão eu não ajudo os meus clientes, se eu não me trabalho. Então, se está aparecendo questões que se repetem nos atendimentos, eu preciso me trabalhar muito para avançar e entregar aquilo para o meu cliente, para ele poder se transformar, porque ele só vai se transformar se eu me transformar, né? Se eu ainda não me transformei, dificilmente ele se transforma, mas pode sim que eu me transformei e ele tem os desafios dele para se transformar, né? Mas o importante é avançarmos, né? Avançarmos cada vez mais. Esse treino, a lei traz muito assim, precisamos treinar aquilo que não desenvolveu, né? É, então, ela fala assim: eu tenho uma especialidade, eu tenho um dom. Isso eu não preciso treinar, porque eu já faço nato. Mas aquilo que eu não tenho, eu preciso treinar e ir me desenvolvendo em várias áreas da minha vida, né? Então, por exemplo, se eu desenvolvi, para mim é muito desenvolvido o espiritual, os chakras superiores. Eu preciso treinar muito os chakras inferiores, então preciso muito da atividade física, preciso muito do aterramento. Vou ter que treinar para desenvolver isso, né? Se eu sou uma pessoa desorganizada, preciso treinar muito ser uma pessoa organizada. É só um treino, né? E daí eu vou me desenvolvendo em várias áreas. É o que ela traz, disso que é muito importante. E durante a constelação, nós trabalhamos em diversos sistemas, né? Como a Adri perguntou, para a Bert a gente trabalha no sistema familiar. Na constelação da TSFI, a gente vai trabalhar em diversos sistemas. Então, o sistema da alma, da história da nossa alma, o sistema familiar, o sistema da onde veio aquela história a que eu me conectei. Então, uma vez eu fui numa constelação que a pessoa ela sentia um vazio existencial, mas ele sentia que não fazia parte dele. E daí a Lê viu que na constelação apareceu que onde ele morava, ele era de uma família que tinha posses, assim, uma família de classe média, só que ele morava perto de uma favela. A vibração das crianças que estavam ali abandonadas ficou dentro dele, então o sentimento do abandono dessas crianças estavam dentro dele, né? E daí a gente trabalhou isso, então trabalhou o sistema dessas crianças e não o sistema familiar dele. Então, a TSF a gente trabalha outros sistemas, né? São constelações, a lei é muito conectada ao realismo mágico, então ela traz muito sobre a magia na constelação, né? Como que a gente acessa outras dimensões, outras realidades durante esse processo. Então, quem faz essa constelação da TSFI tem essa oportunidade de observar essas realidades, observar como a magia acontece, entrar nesse mundo mágico dentro de si próprio para permitir essa transformação, né? E muitas vezes encontramos qual é a verdadeira vibração da alma, da nossa alma, né? Aqui ela está conectado, a origem do nosso ser, se somos seres estrelares, se somos seres da Terra, né? Da onde viemos e o que viemos, qual é o nosso servir aqui na Terra, né? Então essa é a grande diferença.
Então, o que eu falo, assim, nós podemos constelar qualquer tema e qualquer assunto da nossa vida, e podemos não ter tema nenhum, ver aquilo que é essencial nesse momento e que a constelação vai trazer. De Bert Hellinger, a gente precisa ter um tema para ser trabalhado, né? E daí, a partir disso, é trabalhado nos sistemas. No sistema familiar, da lei, né, da TSFI, é este grande sistema, os sistemas, né? É a história da nossa alma, né? Vocês têm dúvidas, querem fazer alguma pergunta? Ela é mais expansiva, isso. Ela é mais expansiva, ela é mais ampla, né? E ela é mais profunda, porque vai só da onde precisa ir. Eu não preciso ficar olhando muitas vezes para muitas relações que às vezes nem tem importância eu saber o que aconteceu com a minha tataravó, ou aconteceu para eu não ficar nessas histórias aprisionadas, assim. Mas se é importante que venha, ela vai vir. Mas eu não preciso ficar o tempo todo olhando para isso, né? Eh, mas é importante trabalharmos sim a relação com o pai, com mãe, com os nossos avós e liberando isto, né, daquilo que ficou dentro de nós. Trabalhar a nossa criança, a ferida dela, mas depois disso começar a trabalhar o presente, o melhor, o que é melhor para mim neste momento, né? Como que eu vou chegar no meu melhor, como eu vou me expandir para chegar nesse lugar, né, da conexão com a minha essência. E para conexão com a essência, com a nossa verdade, a gente precisa se limpar. Limpar daquilo que não é nosso, das nossas sombras, que tem a ver com esses emaranhados e trazer a luz e acessar essa luz, né? Então ela é mais expansiva, mas ao mesmo tempo ela é profunda e não necessariamente eu vou ficar na dor, né? Não preciso reviver traumas, mas esse trauma, essa informação, ela vem, mas não no sentido de reviver, mas no sentido de liberar, né, a informação, a vibração. E daí tudo se transforma, né. É algo que eu gosto muito de trabalhar, eu sinto que faz muito sentido. E hoje no meu trabalho é a forma como eu atendo os meus clientes, inclusive em psicoterapia, eu utilizando esta terapia, essa abordagem, que daí eu também integrei na psicoterapia outras ferramentas, né, desenvolvendo uma metodologia que é a partir das constelações, né. Tem mais dúvidas que vocês gostariam de perguntar? Se quiser abrir o microfone, pode perguntar também. E daí, né, quem quer fazer, tem o interesse de fazer uma constelação, tanto para BERT como para TSFI, nós podemos fazer tanto individual. Para Bert Hellinger, usa muito os bonecos, né? Coloca os bonecos para saber o movimento, para onde está olhando, enfim. Na TSFI, a gente pode sim usar os bonecos, mas muitas vezes usamos as pedras, mas a maioria das constelações ela é feita pela visualização. Então, de acessar o campo, e essa constelação ela acontece nesse campo da visualização. Então, é como se uma narrativa fosse contada a partir daquilo que é visto. Tem as falas de liberação, que é utilizada na constelação, eh, o reposicionamento, a música, os movimentos, e isso se transforma. E daí é importante observar o que ficou presente no momento presente. Mas é isso, né? É acessar o campo, e então eu uso as pedrinhas, mas a maior parte dessa constelação ela se dá no campo da visualização, né? Essa é a grande diferença da constelação de Alê, né? E uma outra diferença que o constelador, na TSFI, ele entra no campo. A Alê tem trazido isso, né? Então acaba muitas vezes representando algum papel ali, como tanto constelador como um representante. Isso para mim me ajudou muito, a Alê trouxe que ajudou ela não ficar com muitas vibrações da constelação, e isso para mim também me ajuda muito. Então, hoje eu sinto essa diferença assim do campo, né? E daí ela pode ser feita individual ou em grupo, e quando em grupo ela pode ser online ou presencial, e daí nós escolhemos, né? O constelado escolhe os representantes para entrar. A diferença também
TSFI para a constelação familiar de Bert, a gente precisa de muitos representantes. Na TSFI, nós não precisamos de muitos representantes, às vezes precisa, mas não necessariamente. Geralmente são duas ou três pessoas ali no campo, já é o suficiente, né? É o essencial. E a constelação, ela se dá. De Bert muitas vezes precisa para ir colocando esse sistema em ordem, né? Fazendo este movimento, às vezes precisa de mais pessoas para essa representação. Mas na TSFI, às vezes, a gente faz uma constelação que é familiar, que é colocar em ordem o sistema, né? Usar assim, às vezes isso aparece, é necessário e é feito, né? Não é que é proibido, é excluído, não, né? Só foi integrado, e então esse movimento acontece nesse campo, desta forma, mas quando precisa olhar para o sistema familiar, é olhado sim, integrado. Então, quem tem interesse de fazer uma constelação, pode procurar, né? Aqui tem as informações, é só acessar, entrar em contato comigo ou com a minha equipe para fazer uma constelação individual ou fazer uma constelação em grupo. Presencial eu faço aqui em São Paulo, na Vila Mariana. Em grupo, online, geralmente é de quinta-feira que eu faço, ou a gente agenda quando tem mais pessoas, num sábado ou num domingo. Então é isso, queridas. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Não? Regina, você quer perguntar alguma coisa? Não, oi, boa noite, Boa tudo bem? noite, querida. Tudo Não, bem? eu já caí meio de paraquedas aqui porque eu tinha atendimento, a minha paciente faltou, falei, deixa eu correr para o viagem, que eu não consigo entrar nunca quando você chama. Ah, que Mas não tenho, não, eu vou conhecer melhor aí, vou entrar mais para conhecer. Tenho uma curiosidade na constelação. ela é ótima. A gente vai subir amanhã no YouTube, daí vocês vão receber. Não sei se vocês estão recebendo por e-mail. A gente está enviando o replay por e-mail para vocês. É, Ah, tá, eu preciso olhar, eu sinceramente eu não olhei, não. tá, depois você dá uma olhadinha se vocês estão Aí recebendo. qualquer coisa eu te falo. Isso, e no canal do YouTube tá lá. Tá, Todos os encontros ficam lá. De eu nada. tenho- Então é isso, queridas. Fico muito feliz com a participação. Se vocês tiverem outras dúvidas, quiserem mais informações, só me perguntar, pode me chamar. Sou super disponível. E é isso. E uma outra coisa para falar para vocês. Agora eu estou como facilitadora do curso de formação de TSFI aqui em São Paulo. Nós vamos começar com uma nova turma. Nós vamos começar agora em julho. É 1 ano e meio, mais ou menos, dessa formação. E são 6 módulos. 2 desses módulos é a Alexandra Caymmi que dá, que é da criança feliz e de relacionamentos. E os outros módulos, que é a introdução, o xamanismo, as constelações coletivas, em grupo e organizacional e individual, são as facilitadoras que dão, né? Então, aqui em São Paulo, eu serei uma dessas facilitadoras, junto com a Irene, que ela começou aqui no Brasil, quando a Lê veio para cá, porque a Lê mora na Suíça, há 16, 17 anos atrás que ela veio encontrar pessoas aqui que queriam levar esse movimento adiante. Ela encontrou a Jeca, que é de Campinas, que também é uma das facilitadoras, a Irene, e seguiram com esta formação. Hoje nós temos a formação em Salvador, Feira de Santana, Goiânia, se eu não me engano, em Brasília. Nós temos em Campinas e São Paulo. Então é isso, né? Quem tiver interesse, mais É informações. sempre presencial? Olha, nesse momento ela vai ser sim, mas eu acredito que a Claudina de Salvador ela dê online. Se você quiser informações, eu posso passar o contato da Clau, e daí eu acredito que ela tá para lançar uma turma. A de Campinas eu não sei se tá com turma online, mas a Clau eu tenho certeza que sim. Mas os 2 módulos de Alexandra daí são presenciais. Mas daí eu digo que vale muito a pena fazer com ela presencial para sentir a vibração dela, sentir esse contato com ela, assim, né? Daí é em Campinas.
E o módulo demora quantos dias, por São exemplo? 4 dias. Tá. Cada módulo são 4 dias. Geralmente, quando a lei vem, é de quinta a domingo. Mas, por exemplo, aqui em São Paulo é sábado e domingo. São 2 finais de semana que nós fazemos por módulo. E isso em Campinas também é de quinta a domingo. Eu acredito que o online não são 4 dias seguidos, em Salvador, mas daí eu posso passar o contato da Clau e ela passa para você as informações, né? Tá. E daí, quando a gente faz essa formação da TSFI, depois a gente continua tendo os módulos avançados com a lei, porque ela continua o tempo todo, é um movimento que faz parte do próprio movimento dela, do expandir dela, e ela vai trazendo novas informações. Então, o que eu faço? Todo ano eu refaço todos os módulos que ela dá. Criança feliz, relacionamento e avançado. Então, eu estou sempre em contato com ela, né? Eu sinto que isso é bem importante porque ela vai atualizando sempre, muitas coisas vão mudando. E ao longo do ano ela faz o avançado, que é um dia só online, que daí a gente pode participar. É aberto para todos que estão em formação e todos que estão formados participarem. E é isso, queridas. Então, uma boa noite, um bom descanso. Um grande beijo para vocês. Gratidão. Para você também. Até a próxima. Obrigada. Beijo. Até a próxima.